Bom, então, a gente agora vai finalmente poder começar. A gente terminou aquela versão inicial, né, da supergravidade, não em supercampos, supergravidade em componentes, né, para seguir um pouco aquela nossa ideia de que a supersimetria ela tem uma introdução mais natural via inversão local, ou seja, via gravitação. A gente achou, eu estou passando essa proposta, né, de que é a maneira assim, mais adiabática de introduzir supersimetria, sem introduzir, sem introduzir assim, aquela ideia de que vamos salvar a unificação, ou vamos resolver problemas de divergência ultravioleta, que isso tudo é consequência. Eu acho que isso é mais consequência do que motivação. Eu acho que a motivação para introduzir supersimetria, penso eu, né? Assim, a proposta nossa é via a ideia de que nós temos uma simetria ligada ao grupo conforme e que nós temos também uma simetria de gauge que é naturalmente ligada a campo de spin 3D. Então a gente introduziu aí. Aí o Léo deu as aulas dele, a aula passada foi até bem longa e bem rica, né, Léo? Léo deu uma aula sobre superespaço na mecânica, até abriu algumas questões que podem ser eventualmente questão de pesquisa para alguém, se alguém quiser se associar, o Léo teria alguns encaminhamentos para fazer, se vocês quiserem participar, fica como trabalho, papers de final de curso, né? E aí a gente agora vai começar a introduzir supercampo, né? E supercampo, nas teorias de campo, não mais só em sistemas com grau, em uma dimensão, que é mecânica, né? Mas em sistemas agora de campos. Bom, então só para dar um breve histórico, na verdade, quando a supersimetria surgiu, ela surgiu como nós fizemos para a supergravidade, em termos de campos componentes. Não se falava de uma formulação que fosse manifestamente covariante. Então, em 74, o Salan e o Strasdie, então, eles introduziram, assim que eles já introduziram a supersimetria via supercampo. Então, a introdução foi... Então, eles introduzem a noção superespaço. E aí, claro, com a noção de superespaço, eles imediatamente introduzem a noção de supercampo. Então, como uma proposta, né, de se ter um formalismo naturalmente tensorial, que seria a formulação naturalmente, né, manifestamente, vamos colocar assim, a formulação manifestamente covariante da supersimetria. Se trabalha com supersimetria, né, explicitamente e manifestamente o tempo todo. É como se a gente fizesse relatividade geral, né? Se a gente pega as equações de Maxwell, né, relatividade especial, perdão. Quando a gente pega as equações de Maxwell, elas não são, obviamente, manifestamente covariante segundo Lorentz. A gente precisa mostrar qual é a transformação de Lorentz, que foi, bom dia, Judimar, do campo elétrico, do campo magnético, e mostrar que as equações de Maxwell têm covariância. Quando a gente vai para o espaço de Minkowski, aí a gente escreve as equações de Maxwell, dmi Fni igual a Jni, dmi F barra F2 mini igual a zero. Então as equações adquirem uma forma imediatamente que salta aos olhos, né, que é covariante. Por quê? Porque a gente está trabalhando com o cálculo tensorial adequado daquela simetria. No caso da supersimetria, né, se eu me lembro aí que o Salan e Strasdie sempre colocavam, é que a primeira coisa que o trabalho original saiu do verso consumindo, deixou eles um pouquinho assim, perplexos, no sentido que está faltando um cálculo tensorial. Então, eu acho que essa ideia foi muito interessante quando foi introduzida, né? Nessa época, o Strasdie estava terminando o doutorado com Salan, e eles colocaram essa questão, vamos buscar um formalismo eminentemente covariante para a supersimetria. Deve haver uma forma covariante. Como a transformação era um parâmetro espacial, imediatamente eles pensaram, então deve ter algum tipo, um parâmetro fermiônico, perdão, deve haver algum tipo de coordenada fermiônica. Então, eles introduzem a ideia de que nós estamos no espaço-tempo de Minkowski, vamos fazer a coisa em 4 dimensões. Depois eu posso deixar como tarefas para vocês questões que foram interessantes no passado, que foram assim, que deu muita literatura de supersimetria, sobretudo entre 85 e 91, que foram as supersimetrias bidimensionais, as chamadas supersimetrias heteróticas,
E também supersimetria em 3 dimensões, por causa de Chern-Simons, né? Então, eu vou tentar hoje, eu vou fazer o seguinte, a formulação, quem já viu supersimetria, o caso aí do Henrique, né, que já tem uma passagem boa pela supersimetria, lá com o Márcio Capri, está muito acostumado com a supersimetria em 4 dimensões, feita com formalismo espinorial alfa-alfa ponto, que é o formalismo de Van der Waals. Esse formalismo é muito conveniente para 4 dimensões, mas ele é muito particular. Se você, por exemplo, precisar construir uma supersimetria em 8 dimensões, que às vezes precisa, é um espaço que tem as suas peculiaridades, ou 6 dimensões, que é outro espaço interessante, né? Ou dimensões menores, essa formulação, não é a formulação, é a representação que se dá, não é boa, porque ela é muito particular, eu vou mostrar hoje, né? Para 4 dimensões. Então eu vou fazer a coisa da seguinte maneira, eu vou fazer a formulação do supercampo e superespaço em termos de espinor de Majorana, que é geral, isso vale para qualquer espaço-tempo, onde houver espinor de Majorana, ou espinor sujeito à condição de realidade, pseudo-Majorana, subtil-Majorana, Majorana, pseudo-Majorana simplético. A gente sempre encontra um jeito de definir espinor de Majorana, tipo Majorana, onde não tem Majorana. Você pode introduzir condições diferentes. Pseudo-Majorana, sutil-Majorana, simplética, sutil-Majorana. Tem sempre um jeito, né? Quem faz supersimetria em 5 dimensões tem a chamada pseudo-supersimetria, que na verdade é uma supersimetria, mas como não se pode definir Majorana em 5 dimensões, se define SU2 dubletes de Majorana, né? Porque 5 dimensões é uma dimensão que, em muitos casos, a gente precisa duplicar a representação fermiônica. Então, a formulação que eu vou dar aqui, ela é geral para qualquer espaço onde tem espinor de Majorana. Depois, mais no meio da aula, eu vou mostrar para vocês por que essa formulação ela pode ser traduzida em termos dos espinores de Van der Waals, né, que é o alfa e alfa ponto, e aí dá um cálculo tensorial bastante fluido, bastante objetivo. Mas aí é uma particularidade de 4 dimensões, que eu prefiro, então, não abordar inicialmente, porque ela não deixa você ver certas coisas, ela faz certas simplificações que não deixa você ver certos aspectos. Ela é boa para quem já está trabalhando, mas numa introdução mais didática, eu acho que ela deve vir num segundo momento. Então, vamos fazer como a ideia foi. Temos as coordenadas de espaços temporais e nós temos uma coordenada que é um espinor de Majorana. Essa coordenada espacial extra aqui é um espinor de Majorana na forma grassmanniana, ou seja, espinores de Majorana que anticomutam. Pontos do espaço-tempo, que é o chamado superespaço, e essas componentes espinoriais aqui, elas anticomutam. Então isso aqui, às vezes também leva a uma questão de interpretação que pode ser, errônea, né? Geralmente se pensa, vamos introduzir o superespaço, né, como um espaço meramente artificial, para nós introduzirmos supersimetria, mas, na verdade, a gente só está interessado na parte espaço-temporal, x'. Isso, por exemplo, vou colocar assim, não era a proposta inicial do Salan-Strassburg. A proposta inicial deles era justamente dizer que, até porque havia um contexto, quando isso surgiu, quando a formulação deles de superespaço e supercampo surgiu, o Strassburg estava na parte, era a época que o Salan estava muito dedicado a quantum gravity, strong gravity e possibilidade de unificação usando grupos mais extensos. Nessa época, o Salan estava especificamente trabalhando com SU6 como uma tentativa de proposta para a unificação da física de Harvard, quer dizer, unificar bárions com mesons, no fundo, unificar campos bosônicos com campos fermiônicos. E aí, como eles estavam envolvidos com a questão do quantum gravity, o primeiro momento deles foi pensar o seguinte: essas variáveis, elas são anticomutantes, elas não são variáveis convencionais, variáveis de natureza fermiônica e anticomutante. O fato de elas terem relação de comutação não trivial, quer dizer, relação de anticomutação, né, que elas não terem comutação trivial, mas serem anticomutantes, esse fato levou a pensar que elas podem estar já induzindo uma espécie de representando algum tipo de efeito quântico, quer dizer, alguma coisa que é clássica, ela deve sempre comutar. Então, o fato de elas anticomutarem, né,
não serem variáveis comutantes, poderia já estar conferindo ao superespaço uma natureza quântica. Então, talvez essas coordenadas, a ideia deles, então, muitas vezes em alguns trabalhos se coloca que o superespaço vamos dizer assim, é um mecanismo, né, um dispositivo artificial. Você introduz essas coordenadas, cria uma formulação covariante, mas no final você pode desaparecer com essas coordenadas, como a gente vai ver. Mas aí você perde a covariância manifesta, você vê tudo em componente. Mas a ideia de Salan e Strasser não era essa, era porque eles já estavam vendo que a supergravidade, que a supersimetria, estaria ligada à gravitação quântica, no fundo, né? E aí essas coordenadas já estariam dando assim, uma ideia de que nós já estamos caminhando para um espaço-tempo composto, complexo, né? Mais complexo, estendido, onde o setor fermiônico já estaria descrevendo quantização através dessas relações de comutação não trivial. Então, é uma questão de interpretação, né? Mas não é assim, realmente é meio simplório dizer que simplesmente é um espaço auxiliar. Não é, é um novo espaço da física. A mesma coisa que você poderia dizer, na época que, quando se introduziu o espaço de Minkowski, né? Se vocês olharem os livros mais antigos, na coordenada temporal x0, não se botava um ICT. Aí ficava aquela ideia, introduz um tempo puramente imaginário, mas isso é uma coisa artificial da relatividade. Na verdade, o tempo é real, mas bota aquele ICT, aquela quarta coordenada complexa, só para fechar a métrica. É a mesma coisa. Não, a coordenada temporal é uma coordenada legítima no espaço-tempo. O espaço-tempo é realmente quadridimensional. Então, o fato dessa coordenada temporal estar aí é justamente uma indicação da relatividade. Então, a ideia deles era que o fato dessa coordenada estar aqui já pudesse ser uma indicação de que essa formulação vai me levar naturalmente a uma quantização da gravitação, porque essas coordenadas já estão conduzindo o processo. Essa era a ideia. Então, não se assustem, né, se vocês encontrarem essa ideia de que essa coordenada é meramente artificial. Não é. Bom, então qual é a ideia? A nossa ideia, da mesma forma como a gente define campos clássicos, né, relativísticos, como funções contínuas, né, duas coordenadas de espaço temporais, agora a gente introduz o conceito de supercampo. Então, supercampos são funções, né, dessas coordenadas do superespaço que se transformam covariantemente segundo o grupo de Lorentz. Então, vamos pegar assim, um supercampo genérico, vamos chamar assim até de S, né, para ficar mais assim, propício à notação. Então, nós vamos ter um supercampo, que é uma função das coordenadas do superespaço. E esse supercampo, ele se transforma covariantemente segundo uma transformação do grupo de Lorentz. Então, são tensores, né? São objetos do grupo de Lorentz. Então, vão pertencer a uma representação IJ de SO13. Então, o supercampo pode ser um supercampo escalar, pode ser um supercampo fermiônico, pode ser um supercampo fermiônico de Majorana, pode ser um supercampo fermiônico de Weyl, pode ser um supercampo fermiônico de Weill-Lefty, de Dirac, pode ser um supercampo vetorial, né, de quadro vetorial, pode ser um supercampo vetorial espinorial, pode ser um supercampo tensorial, não importa. Então, esse supercampo ele corresponde a uma representação irredutível do grupo de Lorentz. Pode ter caráter bosônico ou fermiônico. Né? E aí a gente também adota esse ponto de vista. Se o supercampo for de natureza bosônica, dois supercampos de natureza bosônica, eles comutam. E dois supercampos de natureza fermiônica, eles anticomutam. Então, eles vão seguir as mesmas regras de comutação que os campos normais componentes. Né? Claro, estou falando de campo clássico. Né? Se o campo for quântico, aí se o supercampo for quantizado, segundo a quantização, aí, claro, os campos bosônicos vão ter relações de comutação a tempos iguais, como a gente faz normalmente no formalismo canônico. Mas, em princípio, o supercampo, então, ele tem um caráter, pois não? O número de coordenadas fermiônicas é o mesmo número de carga de supersimetria? Isso. A gente vai associar, vamos ver já por causa do parâmetro da supersimetria. Então, como você falou, o número de
cargas, né? Quer dizer, as cargas conservadas, elas estão associadas, né, a essas coordenadas aqui, como a gente já vai ver. Então, qual foi a ideia que Salan Strassig foi pensar? Da mesma forma como nós introduzimos os campos, né, no espaço de Minkowski, né, e a ação, né, das transformações do grupo de Poincaré sobre os campos são as transformações de Poincaré, translação espaço-temporal, ela tem um gerador de momento, e as transformações de Lorenz, ela tem aquele gerador associado, né, ao momento angular. Então, a mesma ideia que foi introduzida, quer dizer, a ideia foi, quer dizer, o ponto fundamental é introduzir a supersimetria como uma simetria translacional no superespaço. Então, essa é a ideia fundamental. Da mesma forma que a gente faz com o grupo de Poincaré, a gente introduz, quer dizer, o que é a simetria de Poincaré? Ela é introduzida como translações, né, e rotações. No caso da supersimetria, apenas translação no superespaço. Nós já tínhamos visto, né, na primeira parte, né, que a transformação, né, que seria uma transformação de supersimetria, seria nós olhávamos direto, né, pela ação em cima de campo. Nós vimos que a supersimetria, duas supersimetrias, a gente, quando introduziu a supersimetria local, né, percebeu que ela era uma simetria de Gauge, do chamado campo de Harita-Schwinger. E a gente fazia duas transformações de supersimetria, a gente ganhava no final uma translação dependente da posição que a gente interpretava como sendo um difeomorfismo e aí ligava a supersimetria local com as transformações gerais de coordenadas, né? Então a ideia da supersimetria é que duas supersimetrias dão uma translação. Então a ideia não foi assim do nada que eles tiraram essa ideia. Eles pensaram o seguinte: nós temos então a coordenada fermiônica. Então vamos dizer, a coordenada fermiônica sofre uma translação. Quer dizer, então a gente está partindo dessas coordenadas x e θ, nós vamos introduzir uma classe de transformações espaço-temporais que vão se comportar desse modo. Θ', alfa, θ mais. Então, θ é um espinor de Majorana. Só para a gente lembrar aqui, que a gente não esquecer disso, né? Então, nós estamos satisfazendo a essa condição. Θ barrado, C, θC, que é θC, θ barrado transposto é igual a θ. A coordenada extra, que é uma coordenada de Majorana. Então, nós temos aqui 4 coordenadas reais e aqui 4 coordenadas reais. Apesar disso aqui serem coordenadas, serem números complexos, né, 1 a 4, eu tenho 8 componentes reais aqui, mas essas 8 coordenadas reais, a transformação de Majorana me reduz para 4. Então, a transformação. E aí, esse éton também é um espinor de Majorana. Então, nós temos uma translação que nós já vimos, né, que o gerador da supersimetria deveria ser, a gente tomou como sendo um parâmetro de Majorana, né, um espinor de Majorana, porque nós queríamos ter transformações análogas às transformações de Gauge. O parâmetro da transformação deveria ser alguma coisa real, como é o caso das transformações de Young-Mills. Só que nesse caso, sendo espinores, a gente não pode colocar real de cara. Os espinores são complexos, mas aí a gente põe a condição de Majorana, que faz o papel da realidade. Na representação, especificamente na representação de Majorana, o espinor fica completamente real. Em qualquer outra representação, não, mas ele satisfaz as condições de realidade. E aí, essa transformação aqui, ela passa para o espaço-tempo. Então, associada a essa transformação, o espaço-tempo reais, colocando aqui, né, sofrendo também uma translação, que a gente coloca esse I aqui, nós já sabemos porquê, vai ser porque nós vamos colocar que é uma grandeza complexa, de tal maneira que eu posso fazer uma transformação linear, quer dizer, a transformação é linear em θ, a transformação é linear em x. Esse objeto aqui, os dois sendo espinores de Majorana, nós sabemos que esse objeto aqui pode sempre ser escrito como sendo menos θc barrado, γ mi, epsilon c. Isso aqui é genérico.
No caso especial de espinores de Majorana, isso aqui fica menos θ barrado, gama mi, epsilon. E aí o conjugado complexo dessa grandeza aqui é θ barrado, gama mi barrado é gama mi, epsilon. Esse é o conjugado complexo. Mas esse conjugado complexo, que é isso aqui, é igual a menos e, igual a menos objeto. Isso aqui é igual a menos epsilon barrado, gama mi, epsilon. E aí eu preciso colocar o i para fazer essa transformação ficar real. Então esse i aqui faz esse objeto aqui ser real, independentemente da representação. Isso aqui é geral, independente da representação. Isso aqui é geral para os espinores de Majorana. Quando eu pego o conjugado complexo, eu troco a ordem, né? Eu caio nisso. Mas isso aqui, então esse objeto aqui é menos esse, né? Esse objeto aqui é menos esse, e aí eu recupero a realidade colocando esse i. Então só esse i é só para fazer a coisa ficar real. Então essa foi a ideia do Salan e do Strassidi. Vamos fazer uma transformação que mexa, que translade as coordenadas do superespaço, mas que ao mesmo tempo tem um reflexo no setor espacial, porque se não tivesse esse termo aqui, se a translação fosse só aqui, eu não estaria misturando, né, a coordenada bosônica com a coordenada fermiônica. A ideia deles era já ver aquilo que é a simetria no espaço-tempo. Essa é um pouco, vamos dizer assim, uma percepção diraquiana. O professor Dirac sempre dizia, qualquer simetria que vocês estiverem trabalhando, essa simetria vai ter sempre uma origem espaço-temporal. Então, apesar da supersimetria parecer uma simetria entre campos bosônicos e campos fermiônicos, na verdade, se ela é uma simetria que aparentemente é interna, ela deve estar vindo do espaço-tempo. E como a supersimetria, né, lá do início, ela mistura férmions com bósons, nada mais natural do que misturar a coordenada bosônica com a coordenada fermiônica através dessa proposta. Então isso aqui foi uma, vamos dizer assim, era uma hipótese, né? Era uma premissa de trabalho. Vamos realizar uma transformação desse espaço, essas transformações aqui, vamos ver o que elas dão para nós. E vamos ver se elas realmente batem com aquilo que já se sabia, que era a supersimetria atuando nos campos. Essa foi a proposta. Então, da mesma forma, como nós introduzimos, como é que os campos naturais no espaço de Minkowski reagem às translações? Quer dizer, vamos voltar aqui só rapidinho no espaço de Minkowski. Só para fazer o paralelo, porque é tudo muito natural, não teve assim muita. A única sacação foi introduzir a coordenada grassmanniana. Só isso. E essa ideia foi que o Salan, quem botou em prática foi o John Strassidi, porque o Salan só dizia, o John fazia. O John era muito diraquiano, o John fazia. Era impressionante a gente ver os apontamentos do professor Strassidi. Eu dava até vergonha, porque aquilo que a gente fazia em duas páginas, a gente fazia em duas linhas realmente. Ele tinha uma capacidade de concisão, tudo dele era tão elegante, era tão simplesinho, né? E ele fazia, a gente às vezes de manhã sempre era assim, Salan discutia, Salan estava fechado para o mundo de 9 a meio-dia, de 9 a meio-dia ele era John Strassidi, porque o John ficava lá, ele morava na Nova Zelândia, ficava lá em Trieste só no período que era período de verão, ele ia para Trieste em abril e eu voltava para Nova Zelândia em setembro, que era quando lá começava o verão, porque ele tinha 2 verões por ano, né? Então eu chegava em Trieste no início da primavera, abril, ficava lá com o Salan até agosto, setembro, e aí nesse período eles trabalhavam todo dia, 9 horas da manhã era John, parava meio-dia e de tarde Salan, ia atender o público, o grande público, com todo mundo, e o John ficava fazendo os cálculos lá, né? Então a gente às vezes chegava na sala, depois que o Salan tinha discutido com o John Strassidi, aí no cantinho que o Salan escrevia, tinha um monte de expressão. No cantinho do John Strassidi, a letra dele era bonita, tinha só algumas equações resumindo tudo aquilo, né? Então essa ideia do superespaço foi realmente um trabalho bonito que o John Strassidi fez. Essa ideia de botar a variável grassmanniana, introduzir a derivada covariante, foi uma coisa, é um trabalho bonito. Se a gente olhar assim, sobretudo, vamos dizer assim, aquilo que a gente chama de crítica genética, né? Não olhar o espelho, mas olhar os rascunhos, né? A gente tinha acesso, às vezes, aos rascunhos iniciais, quando a gente estudava isso, e aí pegar os primeiros apontamentos do Strassidi em off, né? Assim, discutindo as ideias, era muito elegante, assim, as propostas eram muito, muito bem feitas. Então, esse formalismo de superespaço intercampo, né? O John Strassidi foi fundamental no desenvolvimento. O Salan teve a ideia, eu tenho certeza que talvez o John Strassidi sozinho não desse esse salto. Ele precisava, né? Salan dava o chute e Strassidi levava a bola. Assim. Então, Minkowski, a ideia era
A ideia é que nós temos as coordenadas do espaço e tempo. Se nós fizermos uma translação no espaço de Minkowski, né, a nossa translação espacial, constante, nós dizemos os campos, então, como é que a gente implementa essa transformação nos campos? Então, nós temos o ponto de vista ativo e o ponto de vista passivo. Então, normalmente, em teoria quântica de campos, a gente adota muito o ponto de vista passivo. Vamos lá, gente, tem um campo genérico de x'. Então, como é que a gente implementa a simetria de translação? A gente diz que esse campo φ, ele vai, a transformação de translação, ela vai ser gerada por um certo parâmetro, por um certo gerador. Então, a gente tem aqui o A e chama esse gerador aqui de P'. Então, a gente introduz a transformação unitariamente, né, em cima do operador de campo, que ele está tendo uma... E a gente diz, bom, o que faz a translação? A translação desloca a coordenada do campo. Ela vai botar x' mais a. Então, esse é o papel da translação. O que nós estamos dizendo com isso? Nós estamos dizendo que o campo se transformou, não num campo filinha, ele se transformou, é o mesmo campo φ, só que você translada a coordenada. É como se você estivesse fazendo uma transformação passiva. O sistema de coordenadas é esse. Teu campo, por exemplo, está medindo o teu campo aqui. O que você faz? Você tem um campo que é uma função. Em cada ponto do espaço você tem um campo. O que você está dizendo? Você está pegando o teu campo, né? E agora olhando o teu campo aqui. Φ, aqui é x', assim, aqui é x' mais a μ. Então você está pegando o mesmo campo, só está deslocando a coordenada. Quer dizer, é um ponto de vista ativo. Você está transformando, mexendo no sistema, e não no sistema de referência. Nós não temos dois sistemas de referência observando a mesma coisa. Nós temos esse sistema de referência, e aí, aquilo que é a translação, eu estou simplesmente olhando o meu campo aqui, e olhando o meu campo aqui, dizendo se o meu campo está aqui ou está aqui, a dinâmica que ele satisfaz é a mesma. É a maneira como a gente faz em geral na teoria de campo, a gente introduz as transformações de translação. Assim, por exemplo, se a gente quiser implementar as transformações de Lorentz, por exemplo, né, o que a gente faz? A gente tem um gerador dessa transformação, um operador unitário. Então a gente coloca aqui o famoso fator só de 2, coloca aqui, vamos dizer, os geradores, né, dessas transformações, vamos chamar aqui de, que a gente chama de NMI, né? Aqui é NMI, para fazer mostrar o momento angular orbital. Isso aqui atua no campo φ. E aqui nós temos a NMI, e aí a gente diz, como é que um campo reage a uma transformação de Lorentz? Ele sendo uma representação do grupo de Lorentz, aqui nós vamos ter uma representação do espaço dos campos, vamos dizer assim, a gente vai ter uma matriz aqui, que eu posso chamar uma matriz assim de R. Essa matriz R é uma matriz R de ômega, que vai atuar no espaço dos campos, né? E vai me levar isso aqui, eu vou estar vendo essa matriz aqui, e aqui eu vou colocar lambda. Então a gente faz esse tipo de transformação, a gente está fazendo uma transformação em cima desse objeto aqui e deslocando a coordenada, também colocando a coordenada. Quer dizer, claro, se eu sei qual é a representação em que esse campo está, isso aqui para nós sabemos o que é. Essa matriz aqui é exponencial de I sobre 2, ômega μi, e aqui o gerador do grupo de Lorentz na particular representação desse campo. Então, esse gerador pode ser zero, se o campo for escalar, vai ser o comutador das matrizes de Dirac, matrizes de Dirac, se esse cara aqui for um término, vai ser a matriz lambda do espaço-tempo. Então, esse campo aqui, essa matriz aqui, é a matriz que faz a representação da transformação de Lorentz no espaço dos campos. E aqui é o meu campo transformado. Aí, tirando o gerador daqui, a gente tira, né, o momento angular. O gerador de spin está aqui, e daqui sai o momento angular orbital, sai o x' dmi menos o x' dmi. Então a gente tira os nossos geradores a partir dessa maneira de implementar a simetria, as simetrias de Poincaré no espaço de campos, né? A gente faz a transformação ativa. Então a ideia foi a mesma coisa no superespaço. Então, transportar isso aqui para o superespaço. Porque daqui a gente vai tirar a noção de quem é o gerador da supersimetria.
Então, nós temos aqui o nosso... Então, a transformação de supersimetria no superespaço é uma translação. Então, nós vamos fazer isso aqui, como a gente colocou ali, né? Teta linha alfa. Então, a novidade está toda aqui, que é a transformação de supersimetria, né? A translação fermiônica, ela chega no espaço bosônico. Olha lá, vou colocar assim. Então, vamos implementar essa transformação em cima do supercampo. O meu supercampo S, né, de x μ θ, ele vai sofrer uma transformação de supersimetria. A transformação, então, vai ter um parâmetro espinorial de Majorana e vai ter um gerador. Quer dizer, isso aqui é para ser entendido no sentido de epsilon barrado alfa e alfa. Aqui eu não estou subindo e descendo o índice terminóide, eu não estou trabalhando na representação de Van der Waals. Oi, tudo bem? Bem. Nós estamos trabalhando na representação, eu acho que é mais genérico fazer assim, porque isso aqui vale em qualquer espaço-tempo, e depois a gente vai fazer a transcrição para notação de escrever Spinor de Majorana, na representação de Weyl e na notação de Van der Waals. Então aí a gente chega na formulação usual dos índices, né, alfa e alfa ponto, que a gente sobe e desce com a métrica anticimétrica. Mas por enquanto vamos fazer geral, porque a gente tem um formalismo que se adapta a qualquer espaço-tempo. Então tá, a transformação de supersimetria vai ser, ela vai atuar adjuntamente em campo, então no supercampo, quando o supercampo aqui é S, e x μ θ, aqui. Então, o que é a supersimetria? É uma translação, é essa translação aqui. Então aqui eu vou botar x μ, epsilon barrado, θ, e aqui vamos colocar θ alfa mais epsilon alfa. Então é isso aí que vai ser a nossa transformação de supersimetria. Aqui. Fazendo de novo o paralelo com o espaço de Minkowski, quando a gente define, né, os geradores das translações. O que nós fazemos lá no espaço de Minkowski? A nossa translação, ela tem parâmetros AMI constantes, tem um gerador, que eu vou descobrir quem é. Aí aqui nós temos o nosso campo, eu estou colocando essa. Então nós temos o nosso campo, e aqui, né, a ação adjunta do operador de translação. Está lá. E a gente diz, isso aqui para mim é uma translação. E aí a gente expande para o lado esquerdo e o lado direito em primeira ordem do parâmetro. Então isso aqui vai dar I, AMI, comutador, do PMI por φ. Do lado direito a gente vai ter a expansão de Taylor. φ de x mais, né, AMI, DMI, φ. Então a gente, aqui é o primeiro termo, que é o φ de x mais, né, essa transformação infinitesimal. Então a gente está vendo que o delta, né, quer dizer, a transformação do campo, ela vai ser I vista no espaço de campos, né, onde o gerador da translação é representado por esse operador, e o campo está aqui, e vista no espaço de coordenadas, né, mesma transformação vista no espaço de coordenadas. Então o que a gente faz? Traz isso para cá, vamos fatorar, o AMI é geral, então a gente tem isso aqui, TMI, φ, fica para nós, menos I, DMI. Então a gente está dizendo que esse objeto aqui, esse aqui está fazendo o papel do gerador de momentos para nós. PMI, então essa é a representação, então a gente está dando uma representação diferencial para esse operador. Se eu quiser trocar o sinal aqui, é só fazer a translação por menos, então eu posso definir x via, só trocar a mi, no fundo é trocar a mi por menos aí. Mas a gente chega à representação diferencial do objeto desse modo. A mesma coisa que se eu fizer Lorentz, né? Quando a gente faz Lorentz, a gente vai ter o comutador de L no I, né? Aqui vai ter a
translação, vai ter a parte do sigma mini, e aqui a gente vai ter a parte da orbital. E aí a gente tira a representação, né? Aqui quem é o operador, vamos dizer, de momento angular para nós? Acaba sendo menos I, x mi, dI, x mi, dI, mais, vai aparecer o mi, vai aparecer o sigma mi. Então fica o gerador de momento angular, é a parte orbital e a parte do spin. Sai também para a mesma relação que nós tínhamos escrito antes. Bom, então vamos fazer a mesma coisa no superespaço. Então a gente tem ali, vamos comparar os dois lados dessa equação para a gente poder fazer uma leitura do gerador de supersimetria em termos, né, de operadores diferenciais. Qual é a representação espaços no superespaço do gerador de supersimetria? Então o lado esquerdo dessa equação, vou já supor, o primeiro termo daqui é o S, o primeiro termo daqui é o S. Aqui eu vou fazer uma expansão de Taylor. E aqui nós vamos expandir exponencial. Então o primeiro termo não trivial ali vai ser I, comutador de epsilon barrado Q com S. Né? Como esse epsilon barrado são parâmetros, né, livres, que não tem relação de... não são operadores, né? Então vai ficar aqui o comutador do operador Q, que é o gerador da supersimetria, e o supercampo S. Então isso aqui é a ação, que seria o meu, é o meu ΔS, né? Então, claro, a gente vai entender isso aqui, está no sentido, né, do produto espinorial. Então, isso aqui é um epsilon barrado alfa, que é alfa, S. Isso que eu estou vendo do lado esquerdo. E aqui nós vamos fazer expansão de Taylor. Então, a expansão de Taylor vão ser as variações, né, vezes as derivadas. Então, nós vamos ter I, epsilon barrado, gama mi, eta, dmi, φ. Né? Primeiro termo da expansão. E o primeiro termo da expansão aqui vai dar para nós epsilon alfa derivada em relação a θ alfa S. Lembrando que o operador de derivada, né, a gente tem essa relação. Derivar em relação a θ alfa, derivar em relação a θ beta é zero, porque nós estamos pegando derivadas em relação a variáveis de grau. Então as derivadas têm caráter anticomutante, só para lembrar disso aí. Então aí a gente agora deveria comparar esse lado com esse lado para extrair o parâmetro e a gente poder fazer uma leitura do gerador. Aqui só um cuidadinho simples, né? Que aqui a gente tem epsilon barrado. Aqui a gente tem epsilon barrado. Mas aqui eu tenho epsilon. Mas lembre-se que epsilon é um espinor de Majorana. Então nós temos que epsilon conjugado de carga é o próprio epsilon, que é C epsilon barrado transposto. Então a gente pode relacionar o epsilon com o epsilon barrado e trazer um epsilon barrado para cá. Transpõe essa equação aqui. Ela vai ficar epsilon barrado C transposto. C transposto é menos C. Não fez conjugação de carga e simétrica. Pode pegar aqui. Vai ficar epsilon transposto igual a... fazer o contrário. Vamos isolar. Não vai poder, vamos deixar assim. Então essa relação aqui ela tem que ser pensada assim, ó, só para ver os índices direitinho, para não ter problema. Aqui, epsilon barrado alfa, gama alfa beta, gama mi alfa beta, teta beta. Então esse aqui é o produto escalar no espaço estivarial. Esse lado aqui é a mesma coisa, isso aqui é como se fosse, esse aqui é um epsilon transposto, esse aqui é um epsilon, esse vetor aqui, né, um vetor quadro espinor, né, e aqui de alfa. Então eu vou poder imaginar, eu vou substituir esse cara aqui, deixa eu apagar isso aqui, para eu escrever, vamos tirar o transposto, não, já tiramos o transposto, eu vou até escrever essa equação desse modo, eu posso até substituir o epsilon, talvez seja até melhor deixar isso aqui. Então essa relação aqui está me dizendo o seguinte, ó, isso aqui é epsilon alfa, é C alfa beta, epsilon barrado beta. Então a gente pode escrever isso aqui. Vamos botar aqui o nosso espinor direitinho. Epsilon alfa, C, vai aparecer a matriz de conjugação de carga aqui, C alfa beta, epsilon barrado beta, e aí aqui, D alfa, atuando no espinor S. Vamos fazer aqui, como esses, aqui vamos fazer a mesma coisa, só para a gente comparar. Então aqui nós temos I, epsilon barrado alfa, gama mi, alfa beta, teta beta,
lembrar sempre que se a gente trocar, né, derivada, passar variáveis grande-manianas, o sinal mesmo, só lembrar disso. Então a gente pode agora começar a fatorar isso aqui. A gente pode, se quiser não, vamos tentar, esses índices aqui são índices saturados, então eu posso, se quiser, para poder botar fatorar um epsilon barrado alfa, a gente pode trocar os índices aqui, troca o alfa com beta. O alfa vira beta e o beta vira alfa. Então vamos chamar o alfa vira beta, o beta vira alfa, o alfa vira beta. E aí, claro, C beta alfa é o transposto, né? C alfa se eu quiser escrever isso aqui, eu posso escrever isso aqui como sendo menos, se quiser, C transposto, né? Beta, quer dizer, C beta alfa menos C alfa beta. A matriz é C. Então aqui apareceu o menos C por causa da antissimetria da matriz S. E aí eu consigo fatorar desse lado aqui, vou botar aqui em evidência, esse epsilon barrado alfa. Então vamos ter que epsilon barrado alfa menos C alfa beta de beta mais I gama mi alfa beta beta e aí dmi, tudo isso atuando em S. Então, quer dizer, a gente já está tendo uma realização em termos de operadores diferenciais. Quer dizer, é o análogo, né, do PMI igual a menos I, DMI no espaço de Minkowski. Aqui, se a gente quiser, pode simplificar para não ficar carregando índice. Isso aqui é um produto matricial, isso aqui é gama mi atuando em teta e elemento alfa. Né? Se a gente quiser, pode colocar assim. Não é necessário, a gente pode colocar gama mi, teta, alfa. Esse aqui é uma matriz, esse aqui é um espinor. Então, já juntei os dois, se quiser. Então, a gente já pode ver daqui o seguinte, que é razoável, né, já que esse parâmetro espinorial ele é global e ele é geral, isso aqui é arbitrário, a gente pode imaginar que eu posso ter esse aqui é alfa S, né? Eu posso trazer esse menos I para cá, vai ficar menos I, posso colocar assim, epsilon barrado alfa, então pode dizer, quer dizer, a geração, a transformação, e aqui eu vou ter o nosso gerador, que é alfa. A gente vai fazer uma leitura de que é alfa a partir daqui. Vamos ver, poderia, se quiser, botar assim, epsilon barrado alfa, que é alfa. E aí a gente pode interpretar, quer dizer, a gente vai ler esse nosso que é alfa. Tanto faz, eu posso deixar, se quiser, para deixar o meu menos I aqui, eu introduzi o meu menos I na carga. Para ficar mais parecido com o que a gente faz normalmente, né? A gente pode colocar, introduzir o menos I. Então vai entrar um menos I aqui. Então aqui vai ficar I, C alfa beta, de beta. Acho que eu botei aqui, vem menos I, né? O menos I, que vai ficar mais I, e aqui vai ficar menos I vezes I dá 1, mais gama I. Professor, Fala. essa primeira aqui de baixo, a última aqui, não ficaria sem o epsilon? Qual? Essa aqui? Já tem um do lado de cá também. Ah, eu já tirei o epsilon, estou obrigado. Tá certo, vamos tirar, tá certo. Tem que aparecer o S, pelo contrário. Obrigado. Vamos colocar aqui, que é alfa S. Só que a gente tem, seria bom talvez a gente aqui tomar um certo cuidadinho, né? É que é o seguinte, esse Q que está aqui, não é esse Q que está aqui. Esse Q que está aqui é a representação do operador, do gerador de supersimetria no espaço dos supercampos, né, vistos como operadores. Vamos botar aqui um chapéu, se a gente quiser. Talvez seja até mais prudente a gente colocar aqui, que essa é a versão, é a mesma coisa, quando a gente representa uma coisa é o PMI operador, outra coisa é o PMI alto valor, né? Vamos colocar aqui que esse objeto aqui é um gerador, é um operador. Esse aqui é o mesmo operador, só que representado em termos de operador, no espaço de representações, no espaço de configurações, perdão. É a representação desse operador lida, como a gente fala no caso usual da implementação da translação. O meu PMI atuando no campo φ, o comutador, me dá aqui menos I dmi φ. Então eu vou interpretar esse cara aqui, eu vou ver esse cara aqui como sendo a representação desse operador aqui no espaço das coordenadas. Né? Então o que a gente faz? Então vamos fazer a mesma coisa, que eu corrigi aí, fatorei o epsilon barrado, esse I aqui, ele foi introduzido aqui dentro, né? Então ficou menos I, ficou I, e aqui ficou menos I, ficou U. E a gente está fazendo essa leitura aqui. Então,
nós buscamos aqui uma representação diferencial para o nosso operador, o nosso gerador, né, de carga supersônica. É Jade, né, que está lá atrás? É a Jade? Ah, não, é a Luciana, tudo bem? É a Jade, não sempre sim. Beleza, então vamos lá. Então, o que isso está dizendo para nós? Nós conseguimos, né, seria uma representação análoga à representação do operador de momento, só que agora no superespaço. Deixa eu transcrever ela para cá um instantinho. Nós definimos que esse objeto o I, C alfa beta, vou colocar assim pelo I, alfa beta, beta beta, D. Isso aí, isso. Muito bem, então, deixa eu só chamar a atenção. Então, para nós, então, só para lembrar, essa transformação, nós estamos, o operador, quer dizer, a gente está dando uma leitura para esse operador, onde eu incluí esse menos i aqui. Muito bem. Então, vamos lá, a gente sabe, por exemplo, quando a gente faz o mesmo procedimento no espaço de Minkowski, a gente ganha lá, né? Está um Lá menor aí, cara. Tá. Deixa eu passar aí. Olha só. Bem afinadinho. Esses caras que vendem água na rodoviária são impressionantes, né, cara? Você olha, você vai ouvindo assim, o cara faz assim, mas ele não erra um semitom, cara. Esse cara é mole. Passa aí, ele ainda vai gritar mais um pouquinho. Aí diminuiu o intervalo. Para um Fá maior. Então vamos lá, então a gente tem o seguinte, a gente tira aqui os geradores das translações comutam entre si, porque é um IDNI com IDNI. Aí a gente pega os geradores das rotações, né, vamos dizer assim, L mini com LK lambda, a gente tira lá, faz o mesmo procedimento, tira a representação desse cara aqui em relação aos operadores, né, e tira que isso aqui vai dar para nós, vai dar aquele famoso eta, mi, kappa, sigma, mi, lambda, quer dizer, dá aquela álgebra que nós conhecemos e dá o gerador de PI com o L mi kappa, que dá eta mi P kappa menos esta mi kappa PI. A gente sabe. Então a gente tira a álgebra de Poincaré a partir das representações dos geradores no espaço de coordenadas. Aqui, o que nós temos é o gerador da supersimetria, então já adquiriu essa forma. Então a primeira coisa que eu posso ver é, naturalmente, que o Q alfa com o PI é zero. Esse gerador aqui é a derivada usual, derivada espaço, derivada, né, das coordenadas espaço-temporais. Quer dizer, essas coordenadas, dmi comuta com d beta e dmi comuta com dmi. Então, esse comutador aqui para nós é zero. A gente está tirando a álgebra de supersimetria. Claro que PI com PI é zero, né? Não precisa nem escrever, já vem lá no espaço do Minkowski. E se vocês estão observando bem, nós não introduzimos, tudo bom? Nós não introduzimos a supersimetria, as transformações de Lorentz no superespaço. Porque, na verdade, a ideia é que o superespaço, da mesma forma como a gente diz, quem é um espaço de Minkowski? Quem já estudou um pouquinho de espaço quociente, né? Aí os cursos do modelo Sigma, acho que aí a Luciana já está bem no dia, né, Luciana? A gente sabe que o espaço de Minkowski pode ser visto como quociente entre o grupo de Poincaré e o grupo de Lorentz. É um espaço cossético. O grupo de Poincaré tem 10 geradores, o grupo de Lorentz tem 6 geradores, 10 menos 4, 10 menos 6, 4. Então, as 4 coordenadas do espaço de Minkowski. Então, naturalmente, a gente pode imaginar que o espaço de Minkowski é um espaço quociente, onde eu pego Poincaré e identifico com a identidade, identifico com a unidade, todo o grupo de Lorentz. O grupo de Lorentz vira 1, eu contraio ele na identidade. E aí só me sobram as translações. E aí sim, o grupo de Poincaré, por isso o espaço de Minkowski é um espaço homogêneo. A partir de um ponto, eu posso, por translações, gerar todos os pontos, né? Então eu gero todo o espaço a partir de um único ponto
por translações arbitrárias e sucessivas. Aí eu gero um espaço. A mesma coisa que, se vocês observarem, nós não introduzimos nenhuma referência à rotação de Lorentz, às transformações de Lorentz no superespaço. Nós introduzimos as translações nas coordenadas espaço-temporais e as translações nas coordenadas na variável grassmanniana. Então a gente pode imaginar também, essa foi a ideia do Salão de Strasser, que o superespaço, vamos representar assim dessa forma, né? O superespaço associado a Minkowski, ele vai ser, então ele vai ter 8 coordenadas, né? Então a gente está jogando fora, né? A gente vai pegar então o grupo de supertransformações, vamos chamar assim, é como se fosse um grupo de Poincaré estendido, dividido também por Lorentz. Então a gente introduziria Poincaré, introduziria as translações de supersimetria e o grupo de Lorentz. Eu também, de novo, tiro o grupo de Lorentz. Então, meu superespaço tem essas 8 coordenadas, as 4 de translações e as 4 de Minkowski. Então, foi uma maneira, também, o grupo de Turim, por exemplo, o grupo do professor Túlio Redi, eles trabalharam bastante na década de 80 o chamado formalismo do grupo Manifold. Eles usavam, quer dizer, eles introduziram a supersimetria adotando a ideia de que o superespaço é um espaço homogêneo quociente de um grupo de supertranslações com o grupo de Lorentz. Então, foi uma abordagem que foi bastante bem sucedida também, mas não ficou popularizada. Basicamente, quem adotou o grupo Manifold foi o pessoal de Turim e os estudantes do grupo. Eles até hoje trabalham bastante com o approach de grupo Manifold, que foi um approach idealizado pelo professor Redi. Muito bem. Então, vamos fazer então a nossa álgebra. Agora, o que nós precisamos para fechar a nossa álgebra é o comutador, o anticomutador do Q alfa com o Q beta. Então, a gente vai precisar, deixa eu apagar aqui. Existe aqui só para chamar a atenção de alguns pontos, que são cálculos assim, que cada um pode fazer, né? Mas é só no início chamar a atenção para alguns aspectos das propriedades dos estudadores de Majorana, que podem não ser assim, muito dominadas, né? Nossa ideia seria pegar o anticomutador, então a gente vai ter um fator. Então, Q alfa é I, C alfa beta, derivada em relação a θ beta. Essa derivada aqui é uma derivada grassmanniana. Mais gama mi. Vamos chamar então aqui de gama alfa gama, que a gente já está usando beta ali, né? A gente botou aqui alfa aqui dentro. Então, alfa gama de gama mais I. Gama mi alfa. Gama θ. Gama de mi. Anticomutador com I, C, beta, delta, derivada grassmanniana em relação a θ delta, mais gama mi, beta, delta, θ, delta. Então vamos tirar esse anticomutador para a gente ver como é que a álgebra vai acabar se fechando. Vou chamar a atenção de vocês para uma coisa que foi, faz bem uns, em 2016, faz bem uns 10, 11 anos que saiu um trabalho interessante, né? Acho que o nome do rapaz é Michael Klein, chamado pseudo-supersimetria. Ele fez, eu acho que uma série, depois esse cara até que deixou a física, porque eu andei procurando algumas coisas dele no arquivo que sumiram. Ele fez esses 3 trabalhos interessantes sobre pseudo-supersimetria, que é um modo interessante de introduzir supersimetria em 5 dimensões. Ele deixou, vamos dizer assim, uma obra inacabada. Eu acho que valeria a pena, se alguém estiver interessado assim, em se aprofundar, assim, buscar alguma coisa, não digo original, mas alguma coisa, algum encaminhamento novo, né? A originalidade está um pouco na abordagem que ele fez, que na minha opinião pode ser melhorada. No sentido de que eu acho que ele ainda não buscou a melhor representação de supersimetria. Mas quem quiser dar uma olhada, esse trabalho que ele fez, eu acho que 2 ou 3 trabalhos, tem uma série de 2 ou 3 trabalhos ligados a pseudo-supersimetria, em que ele introduz, então, ele está nas 5 dimensões, que ele até foi para 5 dimensões, justamente por causa do apelo, né, de ADS-CFT, e ele introduz a chamada pseudo-supersimetria, porque em 5 dimensões, 1 mais 4, a gente não pode definir espinores de Majorana. Então ele define aqueles espinores tipo SU2 Majorana, né, que é um espinor que satisfaz a
condição, vamos dizer assim, psi, esse I aqui é um índice de SO2, que vai de 1 a 2, né? Vamos dizer, θI, igual a C, θJ barrado, bota aqui uma matriz de SO2, botar aqui S e J, e aqui C, θ barrado, θJ barrado, então, introduz uma relação tipo Majorana, é uma relação de realidade, onde I vai de 1 a 2, eu tenho então um duplete de espinores que satisfazem uma condição de realidade e que podem representar uma espécie de um pseudo-Majorana. E aí ele faz uma supersimetria baseada nisso. Eu acho que a formulação dele sobre o espaço está bastante complicada. Eu acho que ele não fez certas definições suficientes para ter uma formulação mais limpa e ter uma formulação de superespaço mais fluente. Então é uma coisa interessante, no sentido de quem quiser fazer um exercício, né, pelo menos a título de exercício, a construção de um modelo supersimétrico, assim, para treinar um pouco esse método, esse ferramental de superespaço, como definir a álgebra, depois como definir campo componente, como a gente vai ver, como definir a ação do componente a partir da ação do superespaço. Esse trabalho pode ser bom, porque ele é um trabalho que ficou inacabado, e quem entender bem a dinâmica que ele propôs, pode ir à frente. Tem coisas interessantes, consequências físicas interessantes desse modelo, que é chamado de pseudo-supersimétrico, tá? Vamos lá. Então, só para ver. Então, esse primeiro termo aqui, a gente vai, na verdade, são elementos de matriz são números, né? São elementos da matriz de conjugação de carga. Θ-γ anticomuta com θ-δ, porque isso aqui é derivado em relação a θ-γ, isso aqui é derivado em relação a θ-δ. As variáveis são anticomutantes, então as derivadas são anticomutantes. Esse comutador aqui já vai dar não trivial. Por quê? Eu vou ter um comutador de gama, né? Ele vai em relação a θ-γ, e vou ter um anticomutador com θ-δ. Então, claro que isso aqui vai dar para mim um delta de Kronecker, né? Delta de gama delta, devido à anticomutação ser não trivial. Então, vai me produzir. Então, esse termo aqui ele vai gerar para nós I, C, alfa gama, C alfa gama. Aí esse comutador aqui, anticomutador aqui já deu o delta. Aí nós vamos ganhar aqui o gama I, beta, delta, mas aí o delta é gama, e aqui o DI. Então é esse primeiro termo aqui, não trivial, né? Como combinada ficou I, C, alfa gama, gama I, beta gama, o delta virou gama, por causa desse delta de Kronecker e DI, tá certo? E depois, esse termo aqui, que vai dar para nós também, mais I. Agora, só que aqui eu vou ter agora o anticomutador, quer dizer, a mesma coisa, o anticomutador de θ-γ com d delta. Então, só para lembrar, isso aqui é θ-γ, d delta, mais d delta, θ-γ. Então, isso aqui fica assim, esse cara aqui, supõe que está atuando em tudo que está à direita. Então, esse termo aqui se desdobra em dois. A derivada atuando diretamente aqui, que me dá o delta de Kronecker, de delta-γ, e depois vai me dar um termo que vai ser essa derivada vai passar para cá para atuar na função teste. Menos θ-γ de delta. Então, claro, esse termo aqui desaparece com esse, então esse comutador também vai dar o próprio delta de gama. Então, esse segundo comutador está dando para nós mais I, C beta delta, C beta gama, θ-γ. E aí aqui, opa, esqueci do gama Mi, alfa gama, e Mi. Certo? E depois o outro termo dá zero, porque aí eu vou ter o comutador, θ comuta com a derivada espacial e as derivadas espaciais comutam entre si. Então esse segundo anticomutador aqui realmente é zero. Vamos só arrumar esses dois termos aqui. Então esse termo aqui eu posso escrever assim, isso aqui ficou I, C. Podemos colocar aqui, isso aqui, essa matriz aqui, ela poderia colocar, ela é antissimétrica. Então eu posso escrever esse primeiro termo como sendo menos I, C, gama, alfa, gama Mi, ou gama Mi, agora o índice é saturado, gama Mi, beta, gama, dmi. Então aqui eu tenho o produto matricial, eu posso botar essa matriz aqui, vai ficar gama Mi, beta, gama, C, gama, alfa. Então isso aqui está dando para nós gama Mi, C, elemento beta, alfa, né? Elemento beta, alfa. Bom, vou botar, isso aqui deu menos I,
gama mi C, elemento beta alfa de mi. É o primeiro termo. O segundo termo está dando para nós a mesma coisa, só que vai ser alfa gama, né? Que eu vou estar produzindo aqui, isso aqui vai ficar gama beta. Então vai ficar um gama beta, com sinal menos. Então vai ficar menos I, gama mi, C, alfa beta, de mi. Então isso aqui é gama mi C, beta alfa, e esse aqui é gama mi C, alfa beta. Mas lembra isso aqui, matriz de conjugação de carga satisfaz essa propriedade aqui. A gente pode tirar esse C menos 1 para sair aqui. Esse termo aqui eu posso escrever como sendo gama mi C transposto. Isso aqui vai ficar C transposto, que é menos C, gama mi transposto. Então, C, gama mi transposto, devido à propriedade da antissimetria da matriz de conjugação de carga, isso aqui é igual a menos C menos gama mi C transposto. Então a matriz gama mi C é simétrica. É sempre independente da representação. Para qualquer álgebra, quer dizer, qualquer representação da álgebra de Clifford, né, essa matriz aqui é sempre simétrica. Então eu posso escrever isso aqui como sendo alfa beta, e aí esses dois termos se somam. Estou só colocando isso porque isso é muito simples, mas para quem não está acostumado, que relação buscar, né, lá na álgebra de pessoal, porque são coisas que não são tão assim no dia a dia da gente. Então aqui deu para nós que alfa e beta, deu para nós, deu fator menos 2i, né? Menos 2 e aí ficou aqui gama mi C, alfa beta, de mi. Mas lembre-se que menos i de mi é o Pmi. Então vamos botar aqui um 2, gama mi C, Pmi. Então a gente tem o fechamento da álgebra, duas translações. A gente já sabia disso quando a gente fez aquelas translações, né? Fizemos supersimetria local. A gente trabalhou a supersimetria em cima do campo de Rayleigh-Schwinger e via que o comutador, né, de duas supersimetrias dava para nós uma translação que era dependente da posição que a gente identificava como uma transformação geral de coordenadas. Está aqui o gerador das translações, né? Então, fechamos a álgebra, fechamos a álgebra desse modo. Então dá um fator 2, a matriz gama mi C é simétrica, que expressa a simetria do lado esquerdo, né? E aqui o gerador. Beleza. Isso é importante, então, a gente saber, porque o que a gente sabe é que se nós agora temos um gerador e a gente quer fazer uma formulação covariante, a gente provavelmente vai ter que introduzir uma derivada covariante. E a ideia é que a derivada covariante, né, ela tenha uma relação muito íntima com o gerador, para poder garantir que se a derivada atua em cima de um objeto, ela não tira do objeto o caráter tensorial. Então, isso que é importante ter a expressão explícita do gerador. Observação importante, deixa eu apagar aqui, é que o gerador é um operador meramente diferencial. O gerador Q, né? Está aqui. Ele é um operador diferencial. Então, a derivada do produto satisfaz Leibniz, a derivada do produto satisfaz Leibniz. Então, o operador Q, ele se comporta se fosse, na verdade, é um gerador, mas tem a mesma propriedade que o operador de derivada. Se eu, por exemplo, pegar esse operador atuando no supercampo S1 vezes o supercampo S2, isso aqui vai ser o gerador atuando em S1 vezes S2, mais o primeiro. Claro, isso imaginando que, vou botar assim, esse operador aqui eu fiz uma passagem incriminada, que foi quando esse cara aqui passou pelo S1, eu botei sinal mais. Se esse cara aqui, se esse supercampo tiver caráter fermiônico, se ele for um supercampo com caráter spinorial, por exemplo, essa derivada, spinores anticommutam, então essa derivada deveria dar um sinal menos. Então, vamos colocar assim, esse sinal pode ser mais ou menos, né? O sinal vai ser mais se o S1 for um supercampo de natureza bosônica, um supercampo que seja escalar, vetor ou tensor do grupo de Lorentz.
que o sinal vai ser menos se o S1 for um supercampo de natureza fermiônica, que aí ele vai anticomutar, é variável de grau. Tudo que é fermiônico é variável de grau. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção aí é que o operador de derivada, né, o operador tipo gerador, né, tipo gerador de Susy, ele satisfaz a regra de Leibniz, porque na verdade ele é uma combinação de dois operadores de derivada. Então, só para chamar a atenção desse fato, porque é isso que vai definir para nós, que vai dar o caráter tensorial do supercampo. Então, o que nós vimos? O que é um supercampo para nós? Um supercampo, quando a gente diz, o que é um campo relativístico? É um campo que se transforma de uma certa maneira bem definida sobre as transformações do grupo de Lorentz. O que é o campo relativístico para nós? É algum campo que eu vou atuar com a transformação de Lorentz, ele vai ter uma matriz atuando sobre o campo. Esse campo aqui responde a uma transformação de Lorentz através de uma matriz de um espaço de representação que ele define. Pode ser meio zero, zero meio, meio zero, mais zero meio, meio meio, Então, o que é o supercampo para nós? O supercampo é um objeto que tem essa lei de transformação. Nós colocamos assim. I, epsilon barrado, que eu não vou botar o chapéu não. Vamos imaginar que todo mundo já é grande, né? Sabe que eu não preciso botar o chapéu para dizer que esse operador Q que está aqui não é esse que está aqui. Isso aqui é uma outra representação para a mesma operação, uma representação feita no espaço de coordenadas. É só colocar aqui o supercampo, como a gente tinha colocado, né? Então, isso aqui deu para nós I, epsilon barrado, comutador de Q com S, né? E aí nós tínhamos, por outro lado, tínhamos visto que eu posso escrever isso aqui como sendo, poderia escrever isso aqui, né? Esse objeto aí, depois fez isso, a gente botou isso. Esse aqui é o nosso ΔS. Vamos colocar assim. Essa variação. Então, um supercampo é um objeto cuja variação satisfaz, se a variação deu sobre supersimetria, segue essa relação aqui. Por outro lado, a gente tinha visto esse ΔS, né, no espaço de configurações, que dava para nós epsilon alfa, que é alfa S. A gente tinha incorporado esse I. Aqui dentro tínhamos definido, né, olhado essa transformação desse número. Então, essas duas transformações, essa aqui é a mesma visão, é a mesma transformação vista no espaço dos supercampos como operadores de campo e operador de carga, né? E aqui visto como supercampo, essa carga aqui como sendo aqui representação do espaço de coordenadas. Então, um supercampo é um objeto que tem esse tipo de transformação. Então, é claro que um produto de supercampos vai ser sempre um supercampo, né? Porque delta S1, S2 eu botei isso aqui, quando eu atuar isso aqui vai produzir a regra de Leibniz. Então, isso aqui vai garantir que o delta, se S1 se transforma desse modo e S2 se transforma desse modo, quando eu fizer o produto S1 vezes S2, eu vou somar esse lado aqui, mais esse lado aqui, é como se eu tivesse delta S1, aí multiplica essa relação por S2. E tem o delta do S2, multiplica essa relação por S1. Soma as duas relações e a gente vai ter isso aqui. Então, isso mostra o caráter tensorial do supercampo. O produto de dois supercampos se transforma como um supercampo. Ou seja, se a transformação de um, se a transformação do outro, consigo escrever desse modo e vejo então que ela segue o mesmo padrão. O produto se transforma da mesma forma que cada supercampo isoladamente. Então, a gente já fica com uma confiança no formalismo de que eu tenho um formalismo tensorial. O produto de tensores é tensor. O produto de supercampo é supercampo. Quer dizer, o supercampo nada mais é do que um tensor no superespaço. Ele tem uma transformação covariante. Eu não posso esquecer desse I aqui. Vou dar um intervalinho um pouco. Então, a gente ainda não foi assim, na parte interna do supercampo, a gente agora vai entrar. Por enquanto, o supercampo é uma estrutura fechada, é uma função diferenciável, um campo clássico, um supercampo é uma função diferenciável, uma função analítica,
das coordenadas do superespaço. É isso que a gente está dizendo. E que o produto de supercampos é um supercampo também. Então, fechamos com a questão do cálculo tensorial. Agora, o que a gente pode tirar de... Bom, uma outra relação importante. Se eu pegar a derivada do supercampo, derivada de um supercampo, será que a derivada em relação a x' de um supercampo, pergunta, é supercampo? Então, para ser supercampo, tem que ser alguma coisa que se transforme desse modo. Claro que, se eu derivar esse lado, como a minha variação é funcional, quer dizer, a gente está trabalhando, a variação do campo é a variação funcional, é o φ, né, a gente tem o delta φ do ponto x, é o φ de x' menos o φ de x. Então, delta, quer dizer, a variação, desculpa, a gente sabe que a variação da derivada é a derivada da variação. Meu delta x, meu delta φ é o delta φ de x, e a minha derivada é x, é tudo localmente no ponto x. Então, a derivada e a variação comutam. Então, eu já sei que a variação da derivada do supercampo, eu posso escrever como sendo a derivada da variação do supercampo. Muito bem. Então, se eu derivar esse lado, e se eu derivar esse lado, vou botar uma derivada de mi aqui. Essa derivada de mi, ela comuta completamente com essa, porque um termo aqui é o d de θ alfa. Então, a derivada espacial comuta com a derivada fermiônica. E a derivada espacial comuta com a derivada espacial que está aqui. Então, quando eu derivar isso aqui, essa derivada pode chegar aqui. Então, a variação da derivada, né, derivada espacial, a variação da derivada espacial do supercampo, que é igual à derivada espacial da variação do supercampo, acaba de seguir esse padrão aqui, é epsilon alfa, que é alfa, derivada espacial do supercampo. Então, a derivada espacial do supercampo se transforma da mesma maneira no supercampo. Todo mundo já está vendo. Então, se nós agora tirarmos a derivada fermiônica, se eu agora tenho um campo que depende de x e de θ, eu posso também derivar esse supercampo em relação a θ. Então, a pergunta é se isso aqui é um supercampo. E aí a gente vê imediatamente. Então, a mesma coisa, a variação da derivada do supercampo vai ser derivada da variação do supercampo. E aí, quando a gente tirar aqui beta, todo mundo já viu que nós vamos ter um problema aqui. Quando eu tirar a derivada em relação a θ daqui, eu vou tirar a derivada em relação a θ desse lado. Claro que isso aqui é um parâmetro constante. Então, a derivada em relação a θ vai anticomputar com isso aqui. Deixa eu botar isso aqui mais claramente. Então, vai ter que fazer isso aqui. D alfa do epsilon beta, que beta S. Né? Então, eu vou derivar essa relação para ver se a derivada fermiônica do supercampo também se transforma como um supercampo. Exatamente como a gente fala na teoria de Gate, né? Nas formulações de Gate. Psi' de x, né? Tem a exponencial que depende de x. E aí, a derivada do objeto transformado não é a fase atuando do objeto transformado, porque a derivada passa por aqui de uma forma não trivial, quando a transformação é local. Então, vai gerar aquele termo inhomogêneo que eu vou ter que compensar introduzindo a derivada covariante com acoplamento mínimo. Né? Então, aqui não é o problema, não é local. O problema aqui não é que a transformação é local. Nós estamos fazendo aqui uma supersimetria global. Nosso parâmetro epsilon é um parâmetro que não depende, não, é um espilor constante. Mas o problema que nós temos é que esse gerador contém explicitamente o teste. Então, isso aqui, essa derivada, por exemplo, vai atuar nesse produto. Claro, isso aqui é uma constante, então ela vai passar por aqui. Como isso aqui é fermiônico e isso aqui é fermiônico, vai dar um sinal menos. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo menos epsilon beta. Aí vai ter a derivada alfa atuando em Q beta, atuando em S, e aí menos Q beta, menos epsilon alfa, perdão, derivada, eu botei esse epsilon aqui na frente, a derivada já entrou aqui, então é menos Q beta de alfa S. Estou jogando a derivada, né? Esse cara aqui simplesmente salta fora, que ele é constante, mas ele salta fora botando esse sinal menos. Aí essa derivada ficou atuando aqui.
E aí, claro, essa derivada pode bater aqui. Por quê? Porque aqui dentro tem um tetazinho escondido. E aí, isso aqui. E aí, quando essa derivada passa por aqui, fermiônico dá um sinal menos. Então, esse termo aqui estaria ok. Estaria me dizendo que, se dependesse desse termo só, a variação, a derivada fermiônica do supercampo também seria um supercampo, que ia seguir esse padrão epsilon beta e beta de alfa S. Mas o termo que é espúrio aí é esse termo aqui, menos epsilon beta, essa derivada atuando aqui. Então, lembrando, quem é Q beta? Q beta é I, C, beta gama, de gama, mais gama I, beta gama, teta gama, de mi. Então, quando essa derivada bater aqui, é o D de alfa, né? Quando o D alfa bater aqui no Q beta, ela vai produzir esse delta, vai ter a derivada alfa do teta gama, que vai dar um delta de Kronecker de alfa gama. Então, esse gama aqui fica alfa. Então, esse anticomutador, já está, essa derivada está me dando, quer dizer, então eu vou passar aqui. Então, a gente vai ter aqui menos, né, essa derivada aqui, vai bater nesse carinha, então ela vai produzir esse termo aqui, novo, que esse aqui não faz nada. Então, vai produzir um termo esse. Essa derivada aqui é não trivial e vai dar para nós esse pedaço aqui. Então, a derivada fermiônica de um supercampo não é a derivada fermiônica do supercampo não é um supercampo. Então, a gente está com um probleminha. A gente precisa derivar em relação ao supercampo, né? Para a gente fazer, por exemplo, a ação, a gente vai derivar os campos em relação às coordenadas do espaço onde esse campo está. Agora, meu campo é um supercampo e ele está no superespaço. Então, eu preciso definir essas derivadas. Qual foi o problema aqui? O problema aqui foi essa derivada aqui. Quer dizer, quando eu passo, né, com essa derivada aqui, eu vou gerar um termo, né? Deixa eu botar aqui o problema exatamente. Quando a gente tinha esse objeto aqui, a nossa expressão era D alfa, Q beta, S. Eu tinha essa exatamente. Na verdade, que a gente tinha isso aqui. D alfa, Q beta, S. Vamos colocar isso aqui. Por isso aqui é D alfa. E aí, nós temos aqui D alfa, vamos substituir isso aqui direto já. Então, vai ficar I, C, beta alfa, beta gama, perdão, mais gama I, beta gama, D. Isso aqui, tudo atuando nessa. Essa derivada está toda. Então, o primeiro termo vai ficar I, C beta gama. C beta gama é um elemento de matriz, uma coisa bosônica. Então não tem nenhum problema essa derivada passar para cá. Vai ficar D alfa, derivada em relação a teta alfa, derivada em relação a teta gama, S. Claro que se eu quiser trocar essas duas derivadas, aí sim, vai ter um sinal mesmo. Depois esse termo aqui vai atuar nesse todo aqui. Então ele vai produzir duas coisas. Ele vai produzir esse primeiro termo aqui, que vai ser gama mi, beta gama, e essa derivada vai poder atuar em cima do beta gama. Então, isso aqui vai dar para nós um beta alfa. Depois, essa derivada aqui vai passar por aqui. Então, ela vai ficar menos, porque essa derivada é fermiônica e essa coordenada é fermiônica. Então, ela vai passar por aqui para atuar diretamente aqui. Então, ela vai menos gama mi, beta alfa, beta gama. E aí, aqui tanto faz, DI, D alfa, S. Essas duas derivadas entre si, elas comutam. São uma bosônica, mas o problema foi só esse termo aqui. Então, alfa, então isso aqui, né, é o que me garantiria
Quer dizer, esse cara aqui, I, C, beta, gama, D, gama, essas duas derivadas aqui anticomutariam, né? Aqui ficaria um sinal menos, e aí a gente obteria, né, o nosso famoso Q alfa, D alfa. Mas aí apareceu esse termo aqui, que é indesejado. Então, o que a gente vai fazer, se a gente quiser perder esse termo? Então, o que está... Nós já sabemos uma coisa também. Se a gente precisa definir uma derivada covariante, em geral a gente sai de uma derivada ordinária, vai para uma derivada covariante, mantendo a derivada ordinária, introduzindo aqui um termo, né, tipo conexão. Um termo que vai justamente cancelar aquilo que essa derivada deixou de ruim para nós. Essa derivada aqui, ela deixou esse pedaço espúrio, que tirou do D alfa S a possibilidade dele ser um supercampus, não se vê aquele padrão ali. Então a gente agora vai ver o que a gente pode fazer aqui, acrescentar aqui a esse termo, para eliminar esse termo aqui indesejado. Então a gente tem que, de uma certa maneira, deixa eu apagar isso aqui, modificar. Então vamos pensar que isso aqui vai ser alguma coisa do tipo D alfa mais um gama alfa. Eu gostaria de introduzir esse termo aqui. Então o D alfa, tudo que o D alfa fez, está aqui. O D alfa, provavelmente eu vou ter que modificar isso aqui por esse termo. E aí esse termo aqui, ele vai ter que atuar nesse conjunto todo, de tal maneira a eliminar, de alguma maneira eliminar isso aqui. Então o que a gente poderia fazer? Quem vai ser esse termo aqui? Esse termo aqui, vamos dizer, ele vai passar, vamos gerar. Então a partir dele, se nós introduzirmos, então a nossa ideia aqui, só para recapitular as ideias, né, é que nós devemos modificar a derivada fermiônica ordinária, porque ela impede que a derivada, que ela atuando no supercampo, reproduza um novo supercampo. Então, a gente sabe que uma derivada deve ser modificada, né, para trazer esse termo para cá. Então, a gente está tentando ver o que a gente pode fazer em cima dessa derivada. Então, esse pedacinho aqui,